Middle East. A minha palestra nesta primeira hora juntos é Olhos no Oriente Médio. This is a prophecy conference. É uma conferência profética. The impact of prophecy. Estamos tratando do impacto da profecia. The Bible, as we've often mentioned, and other speakers as well, Nós já mencionamos, assim como os outros oradores já mencionaram, is about 28% prophecy. que a Bíblia tem cerca de 28% dela constitui-se de profecias. Prophecy is the major topic of the Bible, Profecia é o assunto primordial da Bíblia, the most important topic. o mais importante. It is the major proof God gives of His existence, É a principal prova que Deus nos dá da sua existência and that the Bible is His Word. e que a Bíblia é a sua palavra. Most prophecies have already been fulfilled, A maioria das profecias já se cumpriu. and the fulfillment is proof that God is who He claims to be, and the Bible is His Word. E o cumprimento das profecias para nós é prova de que Deus é quem Ele diz ser e de que a Bíblia é a palavra de Deus. You need to use prophecy in your witnessing to others. É preciso que você utilize as profecias para dar seu testemunho aos outros. Of course, the prophecies concerning the Messiah, Claro que profecias relativas ao Messias. we can prove Jesus is who He claimed to be, Nós podemos provar que Jesus é quem Ele reivindicou ser, because He has fulfilled hundreds of prophecies, porque Ele cumpriu centenas de profecias que foram feitas a respeito dele. specific prophecies. Profecias bem específicas. There are no prophecies for Muhammad, Não há profecias para Maomé, or for Buddha, ou para Buda, or Confucius, ou Confúcio, or anyone else. ou qualquer outro. There are no prophecies in the Quran, Não há profecias no Alcorão, Hindu Vedas, Nos- Bhagavad Gita, Ramayana, and Mahabharata. nos Vedas da Índia e todos os livros religiosos das religiões existentes. Or the sayings of Buddha or Confucius. Ou os dizeres de Buda e de Confúcio, não há profecias neles. You find them here and here alone. Você só encontra profecias aqui na palavra de Deus, somente aqui. So you don't come here just to learn some interesting facts about prophecy. Então, você não veio aqui só para aprender alguns fatos interessantes com relação a profecias, But to draw closer to God. mas sim para se aproximar de Deus. Prophecy tells us about Him, A profecia nos fala a respeito de Deus, about His purposes and plans, acerca dos planos que Deus tem, o propósito dele, the days in which we live. os dias em que vivemos. And you must use prophecy as the apostles did to prove that Jesus is the Christ, E você deve usar as profecias como fizeram os apóstolos para provar que Jesus é o Cristo. and behind all of this is Israel. E por trás de tudo isso está Israel. Why Israel? Por que Israel? Jesus was a Jew. Jesus era judeu, He still is a Jew. ele ainda é judeu. He had to come with a genealogy. Ele tinha que vir ao mundo com uma genealogia. He didn't step off of a UFO. Ele não desceu de um OVNI. He has a whole history, Ele tem uma história. and that involves Israel. E essa história envolve Israel. And through what God has said about Israel, E através do que Deus tem dito a respeito de Israel, the prophecies He has fulfilled about Israel, as profecias que já se cumpriram com relação a Israel, what is happening in Israel today, o que está acontecendo em Israel hoje, we learn the character of God. nós através disso aprendemos o caráter de Deus. So you will not learn that from the universe. Então você não vai aprender isso do universo. We can prove the existence of God by the universe, Podemos provar a existência de Deus através do universo, but that will not tell us His love, His purposes, His mas character. isso não vai nos dar o amor de Deus, o propósito de Deus, o caráter de Deus. We learn that through Israel. Nós aprendemos isso através de Israel. 203 times God calls Himself the God of Israel. 203 vezes Deus se autoproclama o Deus de Israel na Bíblia. How many times does He call Himself the God of the Brazilians, Quantas vezes ele se autoproclama como o Deus dos brasileiros na Bíblia? or of the Americans, Ou dos americanos? or French? Ou dos franceses? Never. Jamais. Israel is unique. Israel é singular. You need to understand that. É preciso entendermos isso. 3 times in the Bible, 3 vezes na Bíblia it says, Israel is the apple of His eye.
que Israel é a menina dos olhos de Deus. Zechariah 2 verse 8. Zacarias 2:8. He that touches Israel touches the apple of God's eye. Aquele que mexe com Israel, mexe com a menina dos olhos de Deus. I don't know what some of you think about Jews. Eu não sei o que alguns de vocês pensam a respeito dos judeus. I hope none of you are anti-Semitic. Eu espero que ninguém aqui seja um antissemita. If you are, you make yourselves the enemies of God. Pois se você for um antissemita, você se torna inimigo de Deus. Because you are the enemies of His people. Porque você se tornou inimigo do povo de Deus. Whether you like it or not, Goste você ou não, God has chosen the Jews. Deus escolheu os judeus. They didn't obey Him. Eles não obedeceram, They were rebellious. eles foram rebeldes. He cast them out of the land. Ele os expulsou da terra, né, os dispersou. They're under God's judgment right now. No momento eles estão debaixo do juízo de Deus. But He is in the process of bringing them back to their land. Mas Deus está no processo de trazê-los de volta à sua terra. And He will make a full restoration of Israel to the blessing of the world. E Ele fará uma restauração completa de Israel para a bênção do mundo. Now we want to just read a few scriptures. Nós queremos ler alguns textos bíblicos, Many others, depois haverá outros. but these are a few that point out how unique Israel is in God's eyes. Na verdade existem outros, mas esses aqui já são suficientes para mostrar como Israel é única aos olhos de Deus. Êxodo 33:16 diz: Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Levítico 20:26. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dentre os povos para serem meus. Levítico 20:26. Aí Deuteronômio 10:12-15. Deuteronômio 10:12-15. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem? Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados. E por fim, Salmo 147, 19 e 20. Salmo 147, 19 e 20. Ele revela a sua palavra a Jacó e os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. These are just a few of the verses, São apenas alguns dos versículos. just a sample of what God says about Israel. É um exemplo daquilo que Deus diz a respeito de Israel. Somebody says, well, another prophecy conference and more about Israel. Alguém pode até dizer, mais uma conferência profética, lá vem mais coisa de Israel. Can't we get away from Israel for a while? Não dá para a gente esquecer Israel por um tempo? No. Não. This is the major topic of prophecy. Esse é o principal tópico das profecias. Eyes on the Middle East. Olhos no Oriente Médio. That's an amazing statement. É uma afirmação que nos faz pensar muito. Why should our eyes be on the Middle East? Por que os nossos olhos devem estar postos no Oriente Médio? Because God said they would be. Porque Deus disse que eles seriam postos no Oriente And Médio. when you think of the Middle East, you think of Israel. E quando você pensa no Oriente Médio, você pensa em Israel. Isn't that amazing? Isso não é maravilhoso? This ancient people, Um povo tão antigo, despised by the world, desprezado pelo mundo, cast out of their land, expulso da sua terra, under God's judgment everywhere,
debaixo do juízo de Deus por onde quer que estejam dispersos, hated and persecuted like no other people, odiados, perseguidos como nenhum outro povo, and they're back in their land. e agora estão de volta à sua terra. And they are the focus of the world. E eles são o foco das atenções do mundo. That in itself is proof that the Bible is God's Word. Isso por si só já é prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. So the major focus of the news today O principal foco das notícias hoje is Israel, é Israel. and in particular Jerusalem. E, em particular, a cidade de Jerusalém. Now that's amazing for many reasons. E isso é espantoso por várias razões. Let me give you just two. Eu vou dar duas delas para vocês. Israel is so tiny. Israel é tão pequenina como nação. Try to find it on a map. Procure achar Israel no mapa. It hardly takes up any space. Praticamente não ocupa espaço algum. The Arabs control 99.9% of the Middle East. Os árabes controlam 99,9% do Oriente Médio. Why do they want this tiny piece of land? Por que eles querem aquele pedacinho de terra? There's no natural resources. Não há recursos naturais ali. They've got all the oil. Eles têm todo o petróleo que precisam. Israel has nothing. Israel nada tem, But they insist they're going to get it. mas eles insistem em que vão controlar. And their hatred against Israel, E o ódio que eles têm de Israel, and their determination to destroy Israel, e a determinação que eles têm para destruir Israel, creates the situation in the Middle East which is the focus of the world's attention. cria a situação no Oriente Médio que hoje é o foco da atenção do mundo. This tiny piece of land is the most important thing to the world today. Aquele pedacinho de terra é a coisa mais preciosa para o mundo hoje. Now, another amazing thing about this, Outra coisa espantosa com relação a isso, God prophesied this 2,500 years ago. Deus profetizou isso 2.500 anos atrás. You know the prophecies. Vocês conhecem as We'll profecias. just turn to some in Zechariah chapter 12. Nós vamos abrir apenas em algumas delas. Zacarias capítulo 12. Let's read verse 2 first of all. Nós vamos ler primeiro o versículo 2 de Zacarias 12. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Now, if you underline in your Bible or you highlight, Se você sublinhar ou destacar na sua Bíblia, do that with this phrase, I will, or the next verse, will I. Sublinhe essa expressão farei neste versículo, ou no versículo seguinte também farei de Jerusalém, assim por diante. God said that he would do something. Deus disse que ele faria alguma coisa. He said he would do this in the last days. Ele disse que faria isso nos últimos dias. And we will see that all through my series of talks and the other speakers as well. E nós vamos ver isso presente nas palestras que eu falei e que os demais palestrantes farão também. God is at work in this world. Deus está operando hoje em dia no mundo. Somebody says, why do you believe in God? Se alguém me pergunta por que você crê em Deus, Very simple. muito simples. The Jew, Os judeus, Israel. Israel, This is the great proof God gives. essa é a grande prova que Deus dá. These are God's people and he is using them. São o povo de Deus e Deus os está usando. He's using them to test this world. Ele está usando para tocar nesse mundo, And I can tell you the whole world is going to come under his judgment. é para julgar o mundo, melhor dizendo, e o mundo todo vai estar debaixo do juízo de Deus muito em breve. Just keep your finger there in Zechariah 12 Mantenha o seu dedo aqui em Zacarias 12 and turn to Joel 3, e volte para Joel capítulo 3, Daniel, Hosea, Joel, Daniel, Oséias, Joel, chapter 3, verse 2. capítulo 3, versículo 2. Reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. When I'm in America, the Americans ask, is the United States in prophecy? Quando eu estou nos Estados Unidos, os americanos me perguntam:
Os Estados Unidos estão dentro das profecias? Yes. Eu digo sim. When I'm in Brazil, the Brazilians ask, Quando eu estou no Brasil, os brasileiros me perguntam: is Brazil in prophecy? o Brasil está nas profecias? Yes. Eu digo sim. Where is it? Aonde? We just read it. Acabamos de ler. God said, I will gather all nations. Ele diz: eu vou arrebanhar de todas as nações. The United States, Dos Brazil, Estados Unidos, do Brasil, we're part of the all nations. fazem parte do todas as nações. We believe in a pre-trib rapture. E nós cremos num arrebatamento pré-tribulação. We Christians are leaving. Nós cristãos deixaremos esse mundo. We won't be here when it happens. Nós não estaremos aqui quando isso vai acontecer. But one day God is going to bring all nations against Israel. Mas um dia Deus trará todas as nações contra Israel. Well, it's in their hearts to go against Israel. Porque está no coração das nações de se voltarem contra Israel. God is not causing them to do this. Deus não está empurrando as nações por fazerem isso. But He is working out their hatred and He's bringing it to a climax in His time. Ele está se utilizando do ódio das nações e trazendo esse ódio a um clímax nesta época que nós estamos vivendo. He says He's going to punish the nations. Ele diz que ele vai punir as nações, All nations. todas as nações. For what? Punir por quê? For dividing my land. Por repartirem entre si a minha terra. Well, two reasons. Scattering my people. Na verdade, são dois motivos: por espalharem o meu povo entre as This nações, is anti-Semitism, hatred. o antissemitismo, o ódio pelos judeus. The Jews have been on the run everywhere. Os judeus têm fugido por todas as partes do mundo, Not just from Hitler, não apenas de Hitler, from the czars, dos czares russos, from the Muslims. dos muçulmanos. They've been scattered because of hatred against them. Eles têm sido espalhados por causa do ódio existente contra eles, Trying to find refuge somewhere. procurando algum refúgio em alguma parte do mundo. But God says, I'm going to punish the nations for dividing my land. Mas Deus diz: eu julgarei as nações por repartirem entre si a minha terra. When did that happen? Quando é que isso aconteceu? 1917, 1917, the Balfour Declaration. a Declaração de Balfour. The whole world recognized that land called Palestine, O mundo todo reconheceu que aquela terra chamada de Palestina that belonged to the Jews. pertencia aos judeus. The Paris Peace Conference, 1919, A Conferência de Paz de Paris de 1919, the Declaration of Principles by the League of Nations in 1922, a Declaração de Princípios pela Liga das Nações de 1922. the whole world set this land aside for the Jews. O mundo inteiro separou essa terra para ser dos judeus. And what happened? E o que aconteceu? Britain had the mandate to see that this occurred, that this took place. A Grã-Bretanha tinha um mandato para cuidar que isso realmente ocorresse. They betrayed the Jews. E eles traíram os judeus. I don't know what you know of history. Eu não sei o que você conhece da história. Most Christians are very ignorant of history. A maior parte dos cristãos são bastante ignorantes quanto à história. You need to understand history. É preciso entendermos a história. Prophecy is history written in advance. A profecia é história escrita adiantadamente. And history simply verifies the prophecies God has given. E a história simplesmente corrobora, autentica as profecias que Deus já deu. It was for oil that Britain betrayed the Jews. Foi por causa do petróleo que a Grã-Bretanha traiu os judeus. They wanted Arab oil, Eles queriam o petróleo árabe, so they favored the Arabs. então favoreceram os árabes. There was no oil in Israel, no No oil in Palestine. Não há petróleo na Palestina, em Israel. Jews had no oil. Os judeus não tinham petróleo. They let in Arabs. They let in Arabs Ok, então eles deixaram os árabes entrar ali na Palestina, to the Jews' land. dentro da terra que é dos judeus. They kept the Jews out. Mantiveram os judeus do lado de fora. There was a white paper in 1939 Houve um papel em branco em 1939, issued by Britain
emitido pela Grã-Bretanha, limited the number of Jews that could come there. um documento, na verdade, que limitou o número de judeus que podia entrar ali na Palestina. 1939 was when the Jews needed most to get to Palestine. Em 1939 é quando os judeus mais precisavam ter liberdade de acesso à Palestina, They were prevented by Britain. mas a Grã-Bretanha impediu que eles ali entrassem. You know, after the war, Depois da guerra, Holocaust survivors os sobreviventes do Holocausto, in pitiful ships em navios assim que dava dó de ver, within sight of the promised land com vista, vendo, enxergando com os próprios olhos a terra prometida, are driven back by the British Navy. foram pela marinha britânica mandados de volta, não puderam descer na sua própria terra, Put into camps. enviado para campos de concentração. Even Holocaust survivors who managed to get into the land Na verdade, campos, não de concentração. Mesmo os sobreviventes do Holocausto que conseguiram entrar de volta em Israel were rounded up by Britain and taken out and put foram in camps. reunidos pela Grã-Bretanha e expulsos e enviados para esses tais acampamentos fora de Israel. This was the land that the whole world said belonged to the Jews. A terra que o mundo inteiro havia decretado que pertencia aos judeus. And they were robbed of it. Eles foram roubados dessa terra. You need to know some of these things. É preciso que você saiba de algumas dessas coisas. 1944, 1944. Hitler had not even invaded Hungary. They were his partners. Hitler ainda não tinha They had not invaded Hungary. They were his partners. não havia invadido a Hungria ainda, eles eram parceiros de Hitler na guerra. There was 500,000. There were 500,000 Jews in Hungary untouched by the Nazis. Havia 500.000 judeus intocados pelos nazistas vivendo na Hungria. The Nazis needed money. Mas os nazistas precisavam de dinheiro. They offered to sell them to the Allies for $2 apiece. Eles ofereceram vender esses judeus para os aliados $2 por cabeça. Whether that was a sincere offer or not doesn't matter. Se essa oferta é uma oferta sincera ou não, isso não importa. No one would take them. Ninguém quis receber esses judeus. America would not take them. Os Estados Unidos não quis recebê-los. Britain would not take them. A Grã-Bretanha não quis recebê-los. In fact, the British said there is no room in Palestine for them. Na verdade, os britânicos disseram: não há espaço na Palestina para esses 500.000 judeus. For $1 million, you could have rescued 500,000 Jews from the ovens. Por $1 milhão, poderia ter salvo a vida daqueles 500.000 judeus dos fornos. And the world turned their backs on them. E o mundo voltou as costas para os judeus. The whole world has the blood of the Jews on them. Na verdade, o mundo inteiro tem o sangue dos judeus nas suas mãos. I think that includes Brazil. Eu creio que isso inclui o Brasil. You remember the ship St. Louis? Você se lembra do navio chamado St. Louis? There, 1939, nearly 1,000 Jewish refugees trying to flee from Hitler. Em 1939, cerca de 1.000 refugiados judeus tentando fugir de Hitler. They went to every port in South America, Central America, North America. Eles foram a cada porto da América do Sul, América Central, América do Norte. No one would take them. Ninguém quis recebê-los. Almost all of them had legal entry permits for Cuba. Praticamente todos eles tinham a permissão legal de entrar, documentos para entrar em Cuba. And when they got in Cuban waters, the Cuban government said, $500,000 apiece, or we won't let you in. Quando eles entraram em águas cubanas, o governo cubano disse $500.000 por cabeça, ou então a gente não recebe ninguém. You wonder why God's judgment has been upon Cuba? Você já se perguntou por que o juízo de Deus tem estado sobre Cuba? I can tell you that you can count the demise of the British Empire. Eu diria que você pode identificar os erros do Império Britânico From the time they turned their backs on the Jews. a partir do momento em que eles, ou todas
a derrocada do Império Britânico a partir do momento em que eles voltaram as costas para os judeus. You know Genesis 12, verse 3. Você conhece bem Gênesis 12:3. I'll bless those who bless you, Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. and I will curse those who curse you. Eu amaldiçoarei aqueles que You te touch amaldiçoarem. Israel? Você julga Israel, This is the apple of God's eye. é a menina dos olhos de Deus. We will see this more in subsequent talks. Nós vamos abordar isso mais profundamente nas próximas palestras. These are His people. É o povo de Deus. And you know what Matthew 25 says. E você sabe o que Mateus 25 declara. One day Jesus says, I'm going to judge the nations, separate the sheep from the goats. Jesus diz, um dia eu vou julgar as nações, eu vou separar os bodes das ovelhas. For what they've done to my brethren, Pelo que eles fizeram pelos meus irmãozinhos. I think these are His brethren after the flesh. Eu creio que esses são os irmãos dele conforme a carne, os judeus. I think in an audience of this size, even of Christians, Eu creio que num auditório deste tamanho aqui, mesmo entre crentes, some of you don't like what I'm saying. alguns de vocês não estão gostando do que eu estou falando. You don't like Jews. Vocês não gostam de judeus. You take that up with God. Agora eu digo, você trate isso diante de Deus, meu irmão. I'm only telling you what He has said. Eu só estou dizendo para você o que ele diz na sua palavra. And it is amazing that I find evangelicals. E é incrível achar evangélicos They can be very clear and very biblical on what the Bible says about the gospel. que podem ser muito claros, muito bíblicos com relação ao que o evangelho diz, a Bíblia diz sobre o evangelho. When it comes to Israel and the Jews, Mas no tocante a Israel e aos judeus, they are very unhappy. They reject it. eles ficam muito infelizes ao pensar no que a Bíblia diz. Well, look at Zechariah 12. We read a verse. Voltamos para Zacarias 12, lemos um versículo aqui, It's an amazing verse. um versículo fantástico. God says, I'll make Jerusalem a cup of trembling Diz, eu farei de Jerusalém uma taça que embriague os povos, to all the people round about. embriague todos os povos ao seu redor. Amazing prophecy. É uma profecia impressionante. Israel had many enemies, right? Israel tinha muitos inimigos, certo? Egypt, Egito, Assyrians, Assíria. you could name them. deu o nome de todos os povos. Never in history were they all united against Israel. Nunca na história eles estiveram todos unidos contra Israel. God said in this verse, Neste versículo, Deus diz in the last days, all the nations around Israel will be united against her. que todos os povos ao redor de Israel estarão num cerco contra Judá e Jerusalém. And I'll make them a cup of trembling E eu vou fazer de Jerusalém uma taça que embriague to all of the nations round about. para todas as nações que estão ali ao redor. There's a separation of the nations round about from all the rest of the world. Há uma separação das nações. Separation, yeah, difference, distinction. Distinction between the nations around it in verse 2 Ok. and all the rest of the world in verse 3. Há uma distinção feita aqui no versículo 2 entre todos os povos que estão ao redor de Jerusalém e todos os povos da terra no versículo 3. Verse 3, God says, I'll make Israel, Jerusalem, a burdensome stone to all nations of the world. No versículo 3, Deus diz que ele vai fazer de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Ele está falando de todas as nações do mundo. But the nations round about will tremble. Mas as nações em volta de Israel tremerão. Why is that? Por quê? Read verse 6. Veja o versículo 6. Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. The Israeli Defense Forces, IDF, As defesas militares de Israel are the best in the world. são as melhores do mundo. It is amazing what has happened. É impressionante o que tem acontecido. When Israel declared its independence in 1948, Quando Israel declarou sua independência em 1948, 650,000 Israeli settlers 650 mil imigrantes, ou judeus que estavam se arraigando na terra, mostly farmers,
a maioria deles vindo de outros países. This is not an army. Isso não é um exército. And they were attacked by the regular armies of 6 Arab nations with tanks and planes. Eles foram atacados pelos exércitos de 6 nações ao seu redor, com tanques, aviões, etc. And you know who won the war. E vocês sabem quem ganhou a guerra? Every piece of land Israel has taken, Todo pedaço de terra que Israel tomou, they've taken it from an enemy that has sworn to exterminate them. Israel tomou de um inimigo que havia jurado exterminar Israel. They've taken it in self-defense. Tomaram esse pedaço de terra em autodefesa. And the world condemns them for defending themselves. E o mundo os condena por se defenderem. You don't take on the Israeli army. Você não procura briga com o exército israelense? I may have mentioned a year ago. Eu talvez já tenha até mencionado isso que eu vou falar I agora. think Tommy Ice we were at the same conference. Eu creio que Thomas Ice já mencionou, nós estávamos numa mesma conferência. We were talking with a member of a secret elite U.S. military group. Nós estávamos falando com um membro da elite do exército americano. He said we're training the military in 25 Muslim countries. E eles disseram, nós estamos treinando os militares de 25 países muçulmanos. I said, you're training the Muslims? Eu perguntei, vocês estão treinando muçulmanos? Well, he said, we're not so much training them as we are terrifying them. Ele disse, nós não estamos treinando eles tanto quanto nós os estamos aterrorizando. When they see the weapons we have and we don't give it to them. Quando eles virem as armas que nós temos e que nós não vamos disponibilizar para eles. And you haven't even seen some of the weapons that we have. E vocês nem sequer viram algumas das armas que nós já temos. Well, I said, how about the Israelis? Are you training them? Aí eu perguntei para esse especialista do exército, e os israelitas, vocês treinam a eles também? I knew what he would say. I heard it from other military men. Eu sabia qual seria a resposta dele, porque já tinha ouvido de outros especialistas militares. The American officer said, we don't train the Israelis. They're better than we are. O oficial americano disse assim, nós não treinamos os israelitas porque eles são melhores do que nós somos. God said, I'll make them like fire. Deus disse aqui que ia fazer deles uma tocha incandescente. Notice, God said he would do it. Ele disse que ele faria isso. Keep your finger there for a moment. Mantenha o dedo aqui em Zacarias 12. Turn to Psalm 124. Abra no Salmo 124. If it had not been the Lord who was on our side, now may Israel say. Just read the first 3 verses. Os primeiros 3 versículos. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. Read the last verse, verse 8. Versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. You fight against Israel, you fight against God. Você quer lutar contra Israel, você vai lutar contra Deus. I'm not saying that everything Israel does is perfect. Eu não estou dizendo que tudo que Israel faz é perfeito e correto. They are human beings. Eles são seres humanos como nós. Sometimes their soldiers do bad things. Às vezes os soldados do exército israelita fazem coisas condenáveis. But they've acted with great restraint. Mas eles têm agido se restringindo grandemente. You never hear the Israelis talking about slaughtering the Arabs. Você nunca ouve falar do exército israelita fazendo uma chacina dos árabes. Israel does not attack them. Os israelitas não os atacam. Israel acts in self-defense. Israel age em autodefesa, em defesa própria. Israel does not send suicide bombers into Palestinian territory. Israel não manda homens bombas para explodirem dentro da Palestina e aniquilar palestinos. We've had Americans not acting very well in Iraq. Nós tivemos americanos que não agiram muito corretamente lá no Iraque. When you've got women who seem to be pregnant. Quando você tem uma mulher que aparentemente está grávida. But it's a bomb. Mas é uma bomba. They blow themselves up. Então elas vão se explodir. You become desperate. Então aí você começa a ficar desesperado. How will you combat this?
Como é que você combate esse tipo de coisa? See, America used to say to Israel, Os Estados Unidos costumavam dizer a Israel: oh, don't overreact. não reajam assim além da medida. Be patient with these people. Sejam pacientes com esse povo. I think America is learning a few things in Iraq. Eu acho que os americanos estão aprendendo alguma coisa lá no Iraque. And we'll talk about that later. E nós vamos falar sobre isso mais tarde. The purpose behind it. Well, God has the world, the focus of the world, it has the world's attention on Israel Então Deus tem o foco, a atenção do mundo sobre Israel, for a reason. por um motivo. He said, I will do this. Porque Ele diz: eu farei isto. So the nations round about are all united. Então as nações ao redor de Israel estão todas reunidas, They are trembling. estão tremendo. You can't take on Israel. Não há como você procurar briga com Israel sem se encrencar. So now they pretend peace. E agora o que eles estão fazendo? Estão fingindo paz. Incredible. They talk about peace. É incrível eles falarem de paz. Arafat says peace for us is the destruction of Israel. Arafat já disse que paz para nós, palestinos, é destruição de Israel. And the world blames Israel for not making peace. E o mundo culpa Israel por não firmar a paz. Give them a little more land. Dê um pouquinho mais de terra para eles. Just give them a little more land. Mais um pouquinho de terra. Israel has given back more than 95% of the land they've ever taken. Israel já devolveu mais de 95% do território que tomou. For peace. Por causa da paz. They've offered the Palestinians, and there are no Palestinians. Eles ofereceram isso aos palestinos e cá entre nós não existem palestinos. We talk about that this evening. Nós vamos falar sobre isso hoje à noite. That's a myth, Isso é um mito, a fraud. uma fraude. There never was a Palestinian nation, Nunca houve uma nação palestina, Palestinian language, nunca houve uma língua palestina, economy. uma economia palestina, uma religião palestina, uma cultura It's palestina. a fraud. Isso é uma fraude. We'll explain that tonight. Nós vamos explicar isso hoje à noite. But they have offered them their Palestinian state many times. Mas eles ofereceram ao Estado palestino várias vezes. You need to know this. Vocês precisam saber disso, The news won't report it. porque os informes de notícias não dão essas Don't notícias. forget this. Não se esqueça do seguinte: They've offered them their own state many times eles ofereceram o seu próprio Estado muitas vezes, on one condition. sob uma condição. Just acknowledge we have the right to exist too. Só reconheçam que nós temos o direito de existir também. And they will not acknowledge Israel's right to exist. E eles não reconhecem o direito de Israel de existir como nação. I give you a challenge. Eu dou um desafio para você. You travel around the world. Viaje ao redor do mundo. Go to the libraries of this world. Vá às bibliotecas deste mundo. Try to find one Arab map that shows the existence of Israel. Procure achar um mapa árabe que mostre a existência de Israel. You will not find it. Você não encontrará, As far as they're concerned, Israel does not exist. porque na mente deles Israel não existe, It must not exist. não deve existir, It cannot exist. não pode existir. And there's a reason behind that. E há um motivo por trás disso. Now God said He'd make Israel a burden to the whole world. Porque Israel vai ser uma pedra pesada para as nações. How heavy is that burden? Qual é o tamanho desse peso? The United Nations has spent 1/3 of its time deliberating, pronouncing about Israel, Jerusalem. E as Nações Unidas têm gasto 1/3 do seu tempo deliberando acerca de Israel e de Jerusalém. It's a tiny nation, 1/1000th of the Earth's population. É uma nação muito pequena, é 1/1000 da população mundial. And the United Nations has spent 1/3 of its time. E as Nações Unidas têm gasto 1/3 do seu tempo deliberando quanto a Israel. Is that a fulfillment of prophecy? Isso é cumprimento de profecia. Is that a burden to the world? Isso aqui é um peso para o mundo, uma pedra pesada para o mundo. Okay. Israel, what's happening to Israel today? O que está acontecendo em Israel hoje? Its very existence is a miracle. A sua própria existência já é um milagre. It is proof, the number one proof God gives of His existence. É a prova número 1 que Deus dá da sua existência. And that the Bible is His Word.
and that the Bible is His Word. e que a Bíblia é a palavra dele. Underlying all of this problem now the world faces, Sublinhe esse problema que o mundo encara hoje, is worldwide anti-Semitism. que esse problema é o antissemitismo mundial. Forget about anti-Semitism. Esqueça do antissemitismo. No, this is foretold by God. Não podemos esquecer porque isso foi predito pelo próprio Deus. When He brought Israel into the land, Quando ele trouxe Israel para a sua terra, He said, if you disobey me, I will cast you out of this land. ele disse, se vocês me desobedecerem, eu vou expulsar vocês dessa terra. I will scatter you to every nation on the face Eu of the vou earth, espalhar vocês por todas as nações do mundo. and you will be hated and persecuted and killed like no other people. E vocês vão ser odiados, torturados, mortos como nenhum outro povo no mundo. I told you a little bit about anti-Semitism. Eu falei um pouquinho sobre antissemitismo com vocês. England saying there's no room in Palestine. Quando a Inglaterra diz não há espaço na Palestina para os judeus. No nation in North, Central, South America willing even to take refugees. Nenhuma nação na América do Sul, Central ou do Norte disposta a receber quaisquer refugiados judeus. You know the Holocaust. Vocês conhecem o Holocausto. After the Holocaust, there was a Holocaust. Depois do Holocausto, houve um outro Holocausto. Skeletal survivors of Auschwitz who were released. Sobreviventes de Auschwitz que eram pele e osso. When they went back to reclaim the homes, the Polish Jews went back to reclaim the homes from which they'd been taken. Judeus poloneses, quando voltaram para tomar posse da casa que eles haviam abandonado ou tinham sido tirados dela, das propriedades, The Polish people would not let them have them and killed them. os poloneses não quiseram dar de volta as propriedades que pertenciam aos judeus poloneses e os mataram. Skeletal survivors of Auschwitz are killed. Eram sobreviventes que eram pele e osso do campo de concentração de Auschwitz. Foram mortos, Not by Nazis, não pelos nazistas, by other people. por outros povos. I could make you weep. I began to tell you about anti-Semitism, Eu poderia fazer você chorar se eu começasse a narrar aqui tudo sobre o antissemitismo. how the Jews have been hated. Como os judeus têm sido odiados. But we'll come back to that perhaps if we have time. Mas nós voltaremos a isso se tivermos tempo. Well, why anti-Semitism? Por que antissemitismo? It's satanic. É satânico. Be careful in your heart. Cuidado no seu coração. Don't be a partner with Satan. Não seja parceiro de Satanás. Now, why do I say it's satanic? Por que eu digo que o antissemitismo é satânico? Satan must destroy the Jews. Satanás precisa destruir os judeus. You think for a moment, you know why. Você pensa por um momento e você descobre o porquê. Because the Messiah comes as a Jew. Porque o Messias vem como judeu. And if Satan could have destroyed all the Jews, no Messiah. E se Satanás tivesse sido capaz de destruir todos os judeus, não haveria Messias. It's that simple. A coisa é tão simples quanto isso. Otherwise, it makes no sense. Caso contrário, não faz sentido. Are these people so bad? Será que esse povo é tão ruim assim? They should be hated by everybody? A ponto de serem odiados por todos? Persecuted and killed like no other people? Perseguidos e mortos como nenhum outro povo na história? You know the times down through history that Satan sought to destroy the Jews. Você sabe que durante a história Satanás procurou aniquilar os judeus. You read of it in the Bible, Você lê isso na Bíblia? and we won't take time. You know those verses. Nós não vamos tomar o tempo, nós conhecemos os versículos. Well, the Messiah came. Mas o Messias veio. He defeated Satan on the cross. Derrotou Satanás na cruz. Isn't that the end? Será que isso é o fim? No, that's not the end. Não, não é o fim. Satan must destroy Israel. Satanás precisa continuar tentando destruir Israel. Why is that? Por quê? We have an important teaching in the Bible. Nós temos um ensinamento muito importante na Bíblia. Hundreds of prophecies that God will restore these people back to their land. Centenas de profecias dizendo que Deus vai restaurar esse povo de volta à sua terra. Now you know what the second coming is. Vocês sabem o que é a segunda vinda? It's not the rapture. Não é o arrebatamento da igreja. At the rapture, he comes for the church. No arrebatamento ele vem para levar os santos da igreja.
The second coming, he brings his bride, he comes with the church for Israel. Na segunda vinda, ele vem com a sua noiva, com a igreja, para os judeus, To rescue Israel in the midst of Armageddon. para resgatá-los no meio da batalha do Armagedon. We get to Armageddon on my last talk, the road to Armageddon. Nós chegaremos ao Armagedon na minha última palestra, o mapa para o Armagedon. There's no second coming if there's no Jews. Não haverá segunda vinda de Jesus se não houver judeus no mundo. We're not talking about just a few Jews around the world surviving. Nós não estamos falando de alguns poucos sobreviventes judeus em alguma parte do mundo. Israel must survive as a nation. Israel precisa necessariamente sobreviver como nação. You know, Jeremiah chapter 31, Vocês conhecem Jeremias 31, beginning at verse 35. começando no versículo 35. God says, if Israel ceases to exist, there's no sun in the sky, there's no stars, it's finished. Que Deus diz que, assim como Ele designou o sol brilhar e a lua brilhar, se Israel cessar de existir, é a mesma coisa que o sol e a lua cessarem de existir. The Messiah returns to rule over the nation Israel on the throne of his father David. O Messias volta na sua segunda vinda para reinar sobre o trono de seu pai Davi sobre a nação de Israel. No nation of Israel, no second coming. Se não há nação de Israel, não há segunda vinda de Cristo. If Satan has destroyed Israel, Se Satanás consegue destruir Israel, he's won his battle with God. ele já ganhou a sua batalha com Deus. This world belongs to him. Esse mundo pertence a ele. Jesus Christ cannot return in the second coming Jesus não pode vir na sua segunda vinda, because God has proved that this is not true. porque aí terá sido provado que o que está aqui nesse livro não é verdade. He's made God into a liar. Ele terá tornado Deus em mentiroso. You understand the importance? Vocês entendem a importância de Israel? God calls himself the God of Israel. Deus se chama do Deus de Israel. He has said, I will restore Israel. Ele diz: eu restaurarei a Israel. And the Messiah will return to rule over Israel on the throne of his father David. E o Messias retornará para reinar sobre Israel no trono de seu pai Davi. God has gone out on a limb. I don't know if you say that in Portuguese. God has gone out on a limb. Satan could saw it off, cut it off. Que é como se Deus tivesse sido posto de lado. God has tied his integrity to Israel. Na verdade, Deus se empenhou, ele marcou a sua integridade e ela está ligada a Israel. If Israel is destroyed, God is a liar. Se Israel for destruído, Deus é mentiroso. No second coming. Não haverá segunda vinda de Satan Cristo. owns this world. Satanás conhece a palavra de Deus. Now, I didn't finish with Joel 3. We'll talk about that later. Não terminei de falar sobre Joel 3, nós vamos voltar a isso mais tarde. But let me just deal for a moment with dividing the land. Mas por um momento eu quero falar sobre esse dividir da terra. Britain divided the land. A Grã-Bretanha dividiu a terra dos judeus. They gave to Syria land that belonged to the Jews. Deram à Síria terra que pertencia aos judeus. They created the nation Jordan out of land that belonged to the Jews. Eles criaram a nação da Jordânia de território que pertencia a Israel. And in 1947, November 29, 1947, E, em 29 de novembro de 47, United Nations partitioned, divided this land. as Nações Unidas dividiram essa terra. UN Resolution 181. Leia a resolução 181 da ONU. They gave 18% to Israel of what had been promised to Israel. Eles deram a Israel 18% daquilo que havia sido prometido a Israel. What are the Jews going to do? O que os judeus vão fazer? They were happy to get anything. Eles estavam felizes em obter o que quer que pudessem obter. If it hadn't been for the Holocaust, the United Nations wouldn't have given them anything. Se não fosse pelo Holocausto, as Nações Unidas não teriam dado nada para Israel. Momentary burden on their conscience. Mas com aquele fardo momentâneo que havia na sua consciência pelo que havia sido feito aos judeus, They would never vote that today. eles deram aquilo. Eles não fariam isso hoje se fossem fazer. And they divided the land. E eles dividiram a terra.
gave Israel 18%. e deram a Israel 18% The apenas. Arabs immediately attacked to destroy Israel. E os árabes imediatamente atacaram Israel para destruir Israel. Anti-Semitism. Antissemitismo. God says, I'm going to bring the world in judgment, the nations into judgment for this. Deus diz: eu julgarei as nações por isso. The most vicious and blatant form of anti-Semitism is Islam. A forma mais terrível, mais declarada de antissemitismo é o Islã. It is anti-Christian. Ele é anticristão. It says Jesus is not God. Ele diz que Jesus não é This Deus. is the Quran I'm pointing out now. The Quran. That Jesus didn't die on the cross. Que Jesus não morreu na cruz. Somebody died in his place. Que alguém morreu no lugar de Jesus. He didn't even die. Que ele nem sequer morreu. It is anti-Christian. É anticristão. And it is anti-Jew, anti-Israel. E é anti-judaico, anti-Israel. Muhammad said, Maomé disse: the last day will not come until the Muslims confront the Jews and the Muslims destroy them. não virá o último dia antes que os muçulmanos confrontem aos judeus e eliminem todos os judeus. In that day, Allah will give a voice to the rocks and the trees. Nesse dia, Alá dará voz às pedras e às árvores. And the rocks and the trees will say, Muslim, there is a Jew hiding behind me. Come and kill him. E as pedras e as árvores dirão: muçulmano, há um judeu escondido atrás de mim. Venha e mate-o. This is Islam. Isso é o islamismo. For 1,300 years in Arab countries, Jews were persecuted and killed. Durante 1300 anos nos países árabes, os judeus foram perseguidos e mortos. They called the ghettos milas. They called the ghettos milas, M-I-L. Chamaram isso do gueto dos Melás. One historian writes, quote, Uma citação aqui. rape, looting, burning of synagogues, destruction of Torah scrolls, and murder were so frequent that it's impossible to list them. O estupro, o queimar de sinagogas, a destruição dos rolos do Torá e o assassinar de pessoas era tão frequente que é impossível fazer uma lista completa deles. In the city of Fez in Morocco, for example, Na cidade de Fez, em Marrocos, por exemplo, 1032 AD, no ano de 1032 da nossa era, about 6,000 Jews were killed in one pogrom. cerca de 6.000 judeus foram mortos numa única ocasião. That persecution went on for 1,300 years. E esse tipo de perseguição tem continuado durante 1.300 anos. In 1948, when Israel declared its independence, 1948, quando Israel declarou sua independência, there was a refuge for Jews to flee to. havia um refúgio para onde os judeus agora podiam fugir. I'll just give you some of the figures. Eu vou dar algumas das cifras para vocês. In Algeria, there were 140,000 Jews. Na Argélia havia 140.000 judeus. There are zero today. Hoje não há nenhum judeu na Argélia. In Egypt, there were 75,000. No Egito havia 75.000. 100 today. Hoje há 100 judeus. Iraq, 135,000. No Iraque havia 135.000 judeus. 100 today. Hoje há 100 judeus. In Morocco, 265,000. Em Marrocos, 265.000 judeus. Less than 6,000 today. Hoje há menos de 6.000 judeus. Tunisia, 105,000. Na Tunísia havia 105.000 judeus. 1,500 today. Hoje há 1.500 judeus. You never heard about this. Você nunca ouviu falar nisso? Oh, Palestinian refugees. Refugiados palestinos. Oh, those poor Palestinian refugees. Coitadinhos dos refugiados palestinos. Oh, Israel chased them out. Israel os expulsou. Israel did not chase them out. Israel não os It expulsou. was the Arab army that ordered them out. Foi o exército árabe que ordenou que eles saíssem, We're coming in, we're going to destroy the Jews. dizendo: saiam da nossa frente que nós vamos entrar aqui, nós vamos destruir os judeus. Get out.
caiam fora. Then when we wipe them out, you can come back. Quando nós os destruímos, vocês podem voltar. There were about 450,000 that fled. Havia 450.000 pessoas que fugiram. They have multiplied in the camps to E about eles 4 million now. se multiplicaram nesses acampamentos de refugiados e hoje são cerca de 4 milhões. Who put them in the camps? Quem os colocou nesses acampamentos? Who keeps them in the camps? Quem os mantém nesses The Arabs. acampamentos? Os árabes. Israel tries to get them out, to give them homes and sewers and streets. Judeus procuram tirá-los de lá para lhes dar casas com um sistema de saneamento, com ruas e tudo mais. Twice a year, the United Nations makes 2 declarations. 2 vezes ao ano, a ONU faz 2 declarações. We forbid Israel to help the Palestinian refugees. Nós proibimos Israel de ajudar os refugiados palestinos. You don't know that. Vocês não sabem disso. You ought to know it. Vocês deveriam saber. I'm telling you the truth. Eu estou falando a verdade a vocês. Okay? The whole world is against Israel. Todo mundo é contra And Israel. they want to keep those people in camps like a festering sore. E eles querem manter aquelas pessoas nesses acampamentos como se fosse uma demonstração viva do que eles querem ilustrar. There were about 800,000 Jewish refugees from Muslim countries Havia 8.000 refugiados judeus de países muçulmanos that fled to Israel. que fugiram para Israel. Israel was able to absorb them into their society. Israel pôde absorvê-los dentro da sua sociedade. They got apartments and jobs. Eles receberam suas moradias, seus empregos. The Arab nations with 700 times the land of Israel. As nações árabes que têm 700 vezes o tamanho de território que tem Israel, The wealth of oil toda a riqueza do petróleo, could not take them in. não quis recebê-los. Put them in camps. Os colocou em acampamentos, They assentamentos. must have the right to return. Eles têm que ter o direito a voltar. What about the Jews returning to the nations from which they fled? E os judeus, o direito de voltar das nações para onde eles Not fugiram. one word about that. Não se diz nenhuma palavra a esse respeito. You've probably never even heard about Jewish refugees. Você nem sequer deve ter ouvido falar de refugiados judeus. Anti-Semitism. Antissemitismo, ódio. Islam, we'll have to get into this evening perhaps. Nós vamos ter que entrar nesse assunto hoje à noite. Why is Islam so opposed to the Jews of Israel? Por que o Islã se opõe tanto aos judeus de Israel? Not only what I quoted Muhammad said, Não apenas o que eu citei que Maomé já falou. Islam says Ishmael is the promised son. O Islã diz que Ismael é o filho da promessa, Not Isaac. não Isaac. And the Arabs are descended from Ishmael. E os árabes são descendentes de Ismael. That land belongs to them. E eles dizem por isso essa terra pertence a eles. And the Quran promises them victory. E o Alcorão promete vitória a eles. Now you begin to understand better. Agora você começa a entender melhor. So long as Israel exists even in 1 square meter, Enquanto Israel existir num metro quadrado que for, it says Islam is a false religion. está dizendo que o islamismo é uma religião falsa, Allah is a false God. que Alá é um Deus falso, Muhammad is a false prophet. que Maomé é um falso profeta, The Quran is not the truth. que o Alcorão não é verdade. They must destroy Israel. Eles precisam destruir Israel. This is why the eyes are on the Middle East. É por isso que os olhos estão sobre o Oriente Médio. There is a battle between God and Satan, Há uma batalha entre Deus e Satanás, between the God of Israel entre o Deus de Israel and the Allah of the Muslims. e o Alá dos muçulmanos. And it is coming to a climax E ela está chegando a um clímax in our day. nos nossos dias. Now, give them a little more land, that's not going to help. Dê um pouquinho mais de território para eles, eles não vão ficar contentes. The imams in the mosques have been preaching destruction of Israel. Os líderes das mesquitas têm pregado a destruição dos judeus. And what do they say? O que é que eles estão dizendo? Oh, Allah promised you victory, Alá prometeu vitória a vocês, but you are defeated. mas vocês estão derrotados. You must get back to the Quran.
Vocês precisam voltar ao Alcorão. You must get back to Islamic fundamentalism. Vocês precisam voltar ao fundamentalismo muçulmano. You must begin to really practice Islam. Vocês precisam começar a praticar o verdadeiro islamismo. And then Allah will give you victory. E aí Allah vai dar vitória a vocês. This is why you have the revival of fundamentalist Islam in the world. É por isso que nós estamos presenciando o reavivamento do fundamentalismo do Islã no mundo, With the terrorists. com os terroristas. And they're, well, I'll give you a solution before we end this series. Antes de terminarmos essa série, eu vou dar uma solução para vocês. Father, thank you for your word. Pai, obrigado por tua palavra. Oh God, we pray for the peace of Jerusalem as you told us to. Ó Pai, nós oramos pela paz de Jerusalém, como tu disseste que deveríamos orar. We pray for your ancient people Israel. Nós oramos pelo teu antigo povo Israel. They're in rebellion, Eles ainda estão em rebelião contra o Senhor. rejection of their Messiah. Rejeitaram o Messias. We pray that their blind eyes would be opened. Pedimos que os seus olhos cegos sejam abertos. And Lord, help us to speak the truth about Israel. Ajuda-nos, Senhor, a falar a verdade sobre Israel. We ask in Jesus' name. Nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém.